N1 Cast, 11ª temporada. Esse episódio é muito especial, que a gente vai falar de futuro. O futuro, saber o seu futuro. A gente vai falar com Elisa, que é CEO da Biogenética. Elisa é uma pessoa que eu já conheço há muitos anos. Quando a Biogenética chegou, começou... A gente tem mais de 10 anos. Mais acho de que 10 foi anos. o meu primeiro teste genético. E o que é legal, né? O teste genético é válido para sempre, porque meu DNA não mudou. Tá lá. Então, eu já tenho meu teste genético biogenética, é lógico que com o perfil antigo. Elisa, empresária, mãe de campeão, vamos lá, vamos se apresentar. Vamos te apresentar. Administradora de empresa, especialista em finanças pelo IBMEC. Como é que você se apresenta hoje, Elisa? Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui. Você é amigo de longa data, né? E há tanto tempo que a gente fala desse momento e agora, finalmente, a gente 11ª temporada conseguindo, né? Saiu. É muito trabalho. É muita gente fazendo teste genético no Brasil e não dá tempo. Muito bom, muito bom. Uhum. Eu costumo me apresentar como, primeiro, né, enfim, mãe, esposa e uma apaixonada pelo que eu faço, né? Eu acho que a vida me moveu a encontrar o meu verdadeiro propósito, né? Uhum. E isso eu agradeço todos os dias, porque às vezes a gente vive uma vida inteira sem saber qual é o nosso real propósito. E eu, dentro da genética, dentro dessa área da saúde, depois de ter passado por algumas outras áreas, me encontrei. E hoje eu sou absolutamente realizada e plena com o que eu faço. E quero continuar fazendo por muitos anos. Porque, além de em casa, vocês têm empresa em casa, na família. Dentro de casa você já tem uma empresa que não tem nada a ver com genética, né? Que é mercado offshore, empresas de família e tudo. E você decidiu caminhar pela área da saúde. É isso que eu quero explorar. De onde veio, assim? Porque profissionalmente... você poderia seguir vários caminhos. Aí você resolveu começar um novo caminho junto com a Lia e com a Clara na saúde. Por que começar alguma coisa que já estava tudo pronto? Você já tem muitas frentes de negócios prontos na família e você falou, não, vou começar aqui em saúde. Por que saúde? É isso que eu acho interessante, né, do movimento, né? Eu acho que a vida é movimento e a gente precisa estar sempre em movimento para entender aonde a gente se encaixa melhor. Eu já empreendi sozinha, eu já trabalhei em outras empresas, trabalhei durante muitos anos na empresa do nosso pai, né, que é engenheiro, não tem nada a ver com medicina. E há uns 16 anos atrás, mais ou menos 17 anos, as meninas surgiram com essa, né, vontade de ter um laboratório, né? A Lia tinha acabado de se formar e ela é bioquímica, com mestrado. Na época ela não tinha mestrado, né? E aí ela falou para o meu pai, não, eu quero abrir um laboratório de genética. E os meus pais são super empreendedores. Aliás, isso é uma coisa bacana. A gente vem de uma família de cientistas e empreendedores. O nosso bisavô, ele veio no pós-guerra para o Brasil e ele era um grande empreendedor e cientista. Ele empreendia bastante lá. Na época eles moravam em Praga, antes da Segunda Guerra Mundial, né? Então ele tinha muito acesso tanto à universidade quanto ele tinha lá a empresa dele, tinha os negócios dele, tinha fórmula patenteada em química. Então, assim, várias coisas bacanas. Então, assim, a gente já veio herdando, né? O DNA é uma coisa que passa, né, de geração para geração. E a gente herdou isso também. E eles vieram para cá no pós-guerra. A minha tia-avó, o meu bisavô e o nosso avô, né? E a nossa tia-avó até depois foi indicada ao Prêmio Nobel como a maior cientista brasileira que descobriu a bactéria que fixa o nitrogênio no solo. Tá? Nossa! Então, nitrogênio no solo, agroindústria, né? Sim, para você total, revolucionou. Né? Revolucionou a parte até do álcool, né? O pró-álcool, tudo mais. Ela foi bem envolvida. Então, a gente tem esse veio do empreendedorismo dentro da família, né? Da ciência, do empreendedorismo. E eu estava lá trabalhando com meu pai, mas não estava satisfeita, sabe? Eu sentia que alguma coisa podia melhorar.
E aí o meu pai, a gente montou o laboratório, meu e das minhas 2 irmãs, né, da Lia e da Clara. A Lia, só pra gente trazer elas, a Lia é bioquímica. A Lia é bioquímica. E a Clara médica. Isso, e a Clara médica, né? A Lia, enfim, depois acabou fazendo a formação voltada para a parte de genética, né? Então, o mestrado e doutorado dela é com genética humana e ela queria descobrir a cura para o câncer. E aí as 2 já tinham esse movimento e meu pai falou, olha, é muito bacana, mas elas não sabem vender. Elas sabem fazer ciência. Vamos, pausa aqui. Por que as 2 não estão aqui? Se você conhecer as 2, a Lia, claro, elas são de poucas palavras. É assim, a Elisa é a irmã para frente, de negócio, de fazer negócio, de apresentação e tal, e as 2 são cientistas, pesquisadoras. As 2 estão lá, eu falo que elas são cérebro e eu sou motor. É muito legal esse muito casamento, legal. Né? Ficam as 2 lá trabalhando em pesquisa e tal, laboratório, e você com esse punch de empreendedora, né? E foi muito bacana, porque as coisas foram acontecendo de forma natural, né? E eu, na época, eu lembro que aquilo para mim parecia ficção científica. Imagina, 15 anos atrás, você falar de genética voltado para o estilo de vida, que há 15 anos a gente já trabalha com isso, né? E hoje é uma super novidade, é muito disruptivo. E imagina 15 anos atrás, né? E eu achava aquilo ficção científica. E eu dizia para o meu pai, tá bom, né? Mas e aí, o que eu vou falar, né? Mas o que aconteceu? Eu, aí contando um pouquinho, né, da Elisa antes da biogenética, né, das coisas como aconteceram, né? Eu passei, né, como eu te falei, empreendi e na época eu casei e estava trabalhando com meu pai, né? E aí eu engravidei do meu primeiro filho e eu sempre fui muito workaholic, né? Sempre gostei muito de trabalhar. Trabalhei até o último dia e fui surpreendida 12 dias depois que o meu primeiro filho nasceu. Eu comecei a ficar muito estranha, esquisita, e aí, enfim, ninguém sabia direito o que era, achavam que eu pudesse estar com uma depressão pós-parto, teve aquela comoção, e aí um dia, né, no 12º dia, minha mãe falou, não, tem alguma coisa aqui que não está bacana e vamos para o hospital. E eu fui para o hospital. Quando eu cheguei lá, era um hospital que a minha sogra já tinha sido diretora, então, assim, os médicos me conheciam, eu fui super acolhida e descobriu que eu estava com uma massa no glóbulo frontal aqui do cérebro de 7 centímetros. E aí era eu, um bebê de 12 dias, a minha mãe, o que faz agora? E quando eu cheguei no hospital, eu já meio que comecei a ficar, né, assim, acho que a gente se entrega, né? Que a gente sente ali, não, aqui eu estou num lugar seguro e eu posso... Não preciso mais fazer a pose de que estou segura. Exatamente. De que estou bem, de que não tem nada acontecendo. E aí eles prontamente já me induziram no coma, eu entrei em coma e passei por 3 cirurgias, assim, não sabiam, na hora que eles fizeram a ressonância, eles não sabiam se era um tumor ou se era um abscesso. E foi muito comovente, né? Porque, né, com uma criança, um bebê de 12 dias e ali aquela mãe, eu era muito nova, né? Eu tinha 25 anos. E aí, enfim, aquela comoção, olha, não tem como saber. A gente amanhã faz uma pulsão para ver se é um abscesso ou se é um tumor. Se for um tumor, assim, possivelmente não vai ter muito o que fazer. Mas se for um abscesso, a gente vai drenar e possivelmente ela vai ter alguma sequela, porque é muito grande. Mas vamos torcer para que, né, tudo caminhe bem. Bom, graças a Deus, era um abscesso. Não tive sequela nenhuma, né? Eu falo que eu fiquei só mais com vontade de viver, sem muito filtro. Aproveitando. A gente precisa... Às vezes a gente precisa passar por uns checkpoints, assim, né? Exatamente. São checkpoints. Foi total. Assim, você fala, caramba, opa, a vida é agora. A vida é agora. E você se dá conta que você não é insubstituível, mas você vai fazer muita falta, né? Eu estava ali naquela situação, eu falei, caramba... quando eu voltei a ter consciência, né, porque eu fiquei muito tempo em coma e, né, até voltar e passar por todas, né, eu lembro que a gente dava um jeitinho, meu filho entrava lá
na UTI, eu dava mamadeira para ele, mas assim, muito grogue, né? Imagina, tô com um antibiótico na veia. Foi um momento bem difícil para a família inteira. Talvez eu tenha sido a que menos sofri, né? Porque eu estava ali sem saber muito bem o que estava acontecendo, né? Mas ver a fragilidade da vida, né? Exatamente. A vida não tem como não ser diferente depois disso, né? E eu, assim, né, saí, deu tudo certo. Eu brinco que eu falo pro meu filho que ele que me salvou, né? Porque eu queria sair, porque eu queria voltar para casa. E depois logo tive outra filha, né? Logo na sequência, minha mãe quase teve um treco quando eu falei que eu estava grávida de novo. Mas deu tudo certo, né? E aí a vida muda de padrão. E eu comecei a perceber que ou pelo menos eu montei essa história para mim, né? Porque, né, com tudo que eu ouvi todos os médicos, todos os profissionais que eu passei, médico, nutricionista, né? Na época, a Patrícia Davidson foi a minha nutricionista que me ajudou a sair da crise, a desinflamar, né? Que naquela época a gente nem falava nesses nomes, mas já era tudo que a gente fazia, né? A Patrícia sempre esteve na vanguarda da nutrição, né? Ela é muito atualizada, muito... Sim, muito. E ela me ajudou muito na época, porque eu estava, né, imagina, com um bebê de colo, pós-parto, pós-cirurgia, pós-tudo, e ela me ajudou muito até né, não entrar em depressão, ficar bem, porque é difícil, né? A gente acha assim, saiu, tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? E cadê a vida, né? Você entrar na maternidade já é difícil. E, né, eu ainda fui sempre muito de trabalhar, de fazer, de acontecer, mas também sempre tirei de letra, passou rápido. E aí, isso que te ligou com genética? Porque aí o que aconteceu? Isso que te ligou com o estilo de vida, com a coisa de, né, a Patrícia teve uma ação muito importante, que ela me mostrou um lado que até então eu não conhecia tanto. Prevenção, né? Sim, exatamente. E as minhas duas irmãs, né, que o tempo inteiro estavam ali falando disso, e a gente começou esse movimento aqui dentro. E aí a coisa acabou ficando um pouco mais fácil. Quando eu entrei, eu já entrei diferente, porque eu falei, cara, isso aqui eu talvez não domine, mas eu quero dominar um dia, né? Eu quero... Dominar como negócio. Acho que traduzir também, porque é difícil traduzir isso para as pessoas. Exatamente. Né? Você fala, para quê? E aí eu vou te colocar numa situação difícil, assim, porque eu sei que é o que você sofre no dia a dia. Quantas vezes você ouviu, nesses 15 anos... Pra que exame genético? Isso não serve pra nada. Quantas vezes você já ouviu isso? Isso é o conto da carochinha. Esse é um mantra pra você? Olha, genética não serve pra nada? Gente, nossa, muito. É o dia a dia. E assim, ok. A homocisteína do cara tá lá na altura, ele suplemento não dá jeito e genética não serve pra nada. E olha, e pior é que eu tive esse caso agora, recente, tem um mês. E a paciente fez questão de me mandar tudo e mostrar como melhorou. E mostrou pra médica também, né? Enfim. Mas foi exatamente isso. Eu falei assim, não, isso aqui as pessoas precisam saber que isso existe, né? Mas essa é a pergunta que eu recebo até hoje. Por quê? Aí, né, serve pra nada. Retroage um pouquinho, né? Hoje a gente já, na sexta-feira, agora, né, enfim, tivemos um evento com o Dr. Pedro Neuro e ele, há 10 anos, prescreve os nossos testes e faz os tratamentos dele em cima dos nossos testes. Ele mostra, olha aqui, ó, com essa informação, né, especificamente dele, o caso do Alzheimer, eu consigo nortear todo o tratamento desse paciente, né? Então, é isso. O futuro é você prescrever em cima do resultado genético, porque hoje se fala muito em epigenética, né? Porque a epigenética, eu dou atenção para a epigenética, tudo bem. Agora, você já parou para pensar como você vai fazer a epigenética se você não sabe a genética? Como é que você vai mudar alguma coisa que você não conhece? Você não conhece seus genes. Você está vendo a expressão, mas você não conhece. E aí, como que você vai intervir, fazer uma conduta clínica, né, intervindo, se você não sabe o que você carrega? Às vezes, você não vai absorver uma vitamina, porque você tem um polimorfismo genético. Que diminui a absorção daquela vitamina. Do metilfolato, por exemplo.
O primeiro desafio foi passar pela questão da credibilidade. Sim. Mas você, ainda hoje, o campo que vocês atuam, vocês vão sempre sofrer isso porque é inovação. É inovação. Uhum. Então, invariavelmente, vai ter um pedaço do trabalho de vocês que corre não sei se um risco, mas que é suscetível a questionamento. Uhum. Não, mas isso aqui... E aí você vai vendo o que fica, né? Isso que as pessoas têm que ter noção também. Quando você pega todo um trabalho... Eu ouvi numa palestra de um geneticista americano, agora eu me esqueci o nome dele. E ele citando isso, ele falou, poxa, a gente é muito criticado e tal, tudo bem. Vocês querem que eu pare de estudar genética? Eu sei que às vezes eu vou... Ele falando na apresentação dele, ele falou, eu sei que às vezes eu vou para alguns lugares que eu tenho que voltar, que eu não consigo evoluir naquele lugar, mas a gente já evoluiu muito em vários lugares. Qual é a proposta que vocês têm para a ciência? Que a gente pare de estudar genética? Então porque a gente seguiu por um caminho, não foi a gente que tem que parar? E esquece, e acabou, e não evolui mais? E aí você recebeu um presente agora, né? Que o Sam Altman te mandou, que é a inteligência artificial, o processamento de dados. Você deve ter acordado, renasceu, assim, né? Porque a medicina de precisão precisava disso. Porque a genética depende de volume de dados processados. Isso antigamente era extremamente caro para fazer, né? E hoje, como é que você está enxergando isso? Eu não vou dizer um renascimento, porque a genética nunca morreu, não vai morrer. Sim. Mas esse novo impulso, essa nova tração que a genética vai receber, a medicina de precisão, a pesquisa individualizada, a medicina de precisão e a medicina personalizada. Ela recebeu um novo empurrão, né? Sim, com certeza. Gigantesco, na verdade. E voltando um pouquinho, né, antes de entrar nessa pauta, né, que você trouxe, que é perfeita, em 2015, nós fizemos um congresso. Na realidade, assim, a gente sempre trabalhou tentando levar o conhecimento para os profissionais, tá? Ensinando, olha, o mundo está fazendo assim, as coisas acontecem dessa forma. Eu não sou dona da verdade, mas a ciência está aqui e está comprovando, né? E ela está em constante evolução, em constante mudança. E aí, em 2014, na realidade, nós chamamos um grande cientista, convidamos um grande cientista que chama Dr. Claude Bouchard. Ele é o papa na parte da nutrigenômica, tá? Que é a interação entre a genética e a alimentação. Ele foi presidente do NIH durante muitos anos e é um senhor, assim, fora de série. E aí ele veio aqui para o Brasil para palestra, fazer um evento para a gente. Foram 4 cientistas, era a Lia, um cientista americano, um cientista da USP e ele, né, que veio lá dos Estados Unidos para cá. E ele ficou maravilhado da forma como nós apresentamos o evento, né, de estar tentando capacitar os médicos para que eles pedissem os testes genéticos. E, na sequência, ele falou, olha, eu vou te colocar em contato com um cientista, grande amigo meu, que está tentando organizar um evento sobre genética do esporte na Grécia, porque a genética do esporte ela nunca cresceu tanto quanto a nutrigenética, né? Quanto a genética, né? E eu adorei vocês, adorei a forma como vocês, né, lidam com os testes genéticos. E eu vou botar vocês em contato. E aí nasceu um evento maravilhoso. Foram 30 cientistas durante 5 dias na Grécia, só discutindo a genética do esporte. E ao final do congresso, os cientistas levantaram essa questão dos testes genéticos, que por eles não são muito bem vistos. Mas por quê? Por que eu contei essa história toda? Porque na genética, a gente acabou ficando com 3 grandes grupos. Eu costumo exemplificar dessa forma. É um grupo que, logo que a gente acabou o sequenciamento do genoma humano, todas as pesquisas foram voltadas para quê? Para câncer, para medicação. Então, hoje, um oncologista ele vai solicitar um exame genético para ver qual é o melhor tratamento, para entender qual é aquele câncer. Isso já virou um protocolo, né? No outro extremo, a gente tem os testes de entretenimento. Não sei se você já parou para pensar nisso. Não. O que seria esse entretenimento? Ah, já sei.
Já fiz um, mas não posso falar o nome. Não foi na Biogenética, vocês nem têm esse teste. Já fiz um, que me venderam no balcão lá. No balcão de algum lugar. Fui fazer o exame de sangue, me venderam. Aí eu paguei lá 400, 500. Chegou o teste. Foi uma frustração. Você fez o quê com aquele teste? Zero, nada, só me frustrei. Mas estava lá, a moça falou, que tem um teste aqui para você saber... Vou ganhar bônus. Eu falei, gente, esse teste eu já caí nessa pegadinha. E tem uma grande empresa americana, tá, que foi até a primeira que surgiu. Eu lembro que a gente sempre ouvia, não, vai lá nos Estados Unidos que você faz, custa $100, $200 e tá tudo certo, né? E aí eu falava assim, gente, como é que a gente... Aí nós trazíamos a diferença, mostrava, mas assim, era um mercado muito novo, e a gente muito inovadora, era muito difícil, né? Sim, a empresa é americana, vocês são Exatamente. São do Sul, 3 brasileiros... De Floripa, né? 3 mulheres do Sul. De Floripa querendo falar mal de uma empresa americana, para falar que o teste dos caras é entretenimento. Né? Enfim... Remar contra a maré, né? Lógico que, além do entretenimento, tem algumas coisas que são bacanas, não vou depreciar aqui. Lógico, mas o intuito deles não é fazer com que o paciente mude alguma condição na sua vida. E aí tem o grupo do meio, que é a biogenética, que é o que eu estou remando junto com as minhas irmãs aí há 15 anos para tentar... Você tem o teste para doença, você tem esses testes que não... Entretenimento. Que não leva para lugar nenhum, que é o que eu fiz. E tem a gente. Certo. E tem a gente que está ali no meio. Que aí, o que eu estou fazendo? Eu pego o médico, né, que foi o que eu fiz no evento em 2014, e depois nós fomos para a Grécia, e lá na Grécia foi muito interessante, porque começou uma discussão, nós fomos lá, assim, o evento só aconteceu por causa da biogenética, a gente que organizou 100% do evento, foi maravilhoso. E é um consórcio científico que você entra no site, só tem a biogenética como uma entidade particular, né? Um laboratório. E aí começou essa discussão e o Dr. Claude Bouchard falou, olha, ele se levantou, a gente tem até filmado, ele falou assim, o que se sabe até hoje, isso eu estou falando de 2015, tá, gente? Há 10 anos atrás. A gente não pode privar as nossas células de saberem disso. Então, assim, como que você não vai saber o que né, o que você carrega, né? Como você vai negligenciar essa informação e querer tratar? Você vai tratar como? Vai tratar o quê? Então, isso ali, naquele momento, deu até um gás para a gente para falar assim, olha, a gente não é charlatã. Está aqui o Papa, né, falando isso, um baita de um cientista. A gente não tem como privar as nossas células. E a gente continuou insistindo nesse caminho do meio. Lógico, como todo empreendedor no Brasil, no meio de uma pandemia, de um negócio super inovador, vocês podem imaginar o que a gente... Sofreu e passou, mas sempre com um propósito claro de querer levar mais qualidade de vida para as pessoas e, principalmente, um maior entendimento do corpo delas. Tem muita gente que faz e fala assim, nossa, eu me senti até numa cartomante, porque era tudo que eu sou e ele estava escrito ali. Sim, exatamente. E aí você começa a ter uma consciência maior e melhor do teu corpo. Né? Você me falou, não sei se foi você que me falou, existem, por exemplo, se você for voltar no tempo, você consegue tratar um paciente, você consegue melhorar a condição de saúde do paciente, você consegue, só que o tempo para você ajustar uma dose, o tempo para você saber se aquele paciente tem é muito longo. É muito longo. É muita prova terapêutica, é muito teste de prova terapêutica. O que é prova terapêutica? Vamos ver se fulano lida bem com a suplementação X. Eu estou desconfiando disso, vamos ver se é prova terapêutica, eu vou lá e dou. Cara, se você já recebe um material, um exame, com um diagnóstico que diz, cara, esse cara não é um bom metabolizador de ácido fólico, esse cara não é um bom metabolizador de cafeína, ou ele é um cara... Enfim, isso já ajuda na interpretação. E outra coisa que é importante é a constante evolução. Cada dia que passa são mais polimorfismos e você vai fazendo o cluster desses polimorfismos, vai aumentando cada vez mais, você cria os scores de risco. E onde que biogenética está hoje nessa evolução toda? Assim, o que a gente tem de ferramenta para o consultório, tanto do médico quanto do nutricionista? O que tem de ferramenta hoje disponível para o público?
Então, ferramenta se diz de testes. O que você tem de teste hoje, de ferramenta hoje à mão, assim, para a gente utilizar? Hoje a gente tem 7 testes, tá? O que a gente fez? A gente, nesse tempo, a gente foi entendendo que nem todo mundo precisa, nem todo médico precisa das mesmas informações e nem todo nutricionista precisa exatamente da mesma coisa, né? Então, alguns voltados mais para nutricionista, né? Alguns voltados mais para a parte do esporte, outros voltados mais para uma nutrição integrativa. E a gente começou a setorizar. Primeiro, a gente dividiu todos os nossos testes. Então, eu não tenho um teste único, dividido entre o Biodite, o Biodite Plus. Agora, né, ele era Biodite, agora Biodite Plus, porque entraram vários outros polimorfismos, né? Então, a gente ampliou muito o resultado. Ele é o nosso carro-chefe. Depois, a gente tem o Biosport, que é voltado bem para a parte do esporte. Tem o Nutrientes, que são todas as vitaminas, de A a Z, a gente analisa todas as vitaminas. Então, às vezes, você pode não absorver bem uma vitamina e no exame de sangue vai estar ok, vai estar tudo certo, mas você não tá, a vitamina não está cumprindo a função celular dela, né? Não vou nem aprofundar muito aqui, porque não é a minha área, mas é um teste que ajuda muita gente, né? Até a conduta clínica que o profissional vai ter com aquele paciente que tem aquele tipo de alteração. Até falando da homocisteína, né? Sim. Deixa eu só te interromper na tua resposta. E como educação, a gente está aqui para educar as pessoas. A gente viu no Brasil um boom, no Brasil, provavelmente o mundo, um boom de teste genético. A cada esquina que você ia, cada laboratório tinha um teste para te oferecer. E o argumento era, eu analiso tantos polimorfismos. Não é pela quantidade. Eu queria que você explicasse isso. Não adianta você ter um teste que analise 1000 polimorfismos, ali dentro tem 300 que não servem para nada. Como é? Isso é bem interessante, tá? E aconteceu muito. Inclusive, testes que entraram aqui no Brasil saíram. Acho que saiu todo mundo. Ficou alguém? Acho que pouco. Não, acho que ninguém... mas toda hora entra e sai um. Entra e sai. Novidade, sempre né? tem uma novidade. Mas o que acontece? Isso aí foi muito interessante, que eu lembro que teve uma época que os profissionais começavam a trabalhar com a gente, a primeira pergunta, mas quantos polimorfismos vocês analisam? Aí eu falava assim, assim, isso não vai fazer diferença para você. Não, mas eu quero saber quantos são, porque o fulano de tal analisa não sei quantos 1000 polimorfismos. E aí a gente começou a montar. Eu falei assim, gente, a gente começou a analisar, pegar esses testes, né, da concorrência e tentar entender. E aí a gente viu, primeiro, que tem muita coisa que não tem aplicação clínica, tá? Para que eu vou querer saber, né, a rebimboca da parafuseta? A Lia né? me deu um atalho. Ela me deu o Snipedia, né? Ali, qualquer coisa que eu ouvia sobre polimorfismo, deixa eu entrar. Tem internet aí, o sinal de... Ela, Snipedia. E aí eu colocava ali o número, vem tudo, né? Vem tudo. E aí o que acontecia também? Quer dizer, a maioria dos testes não via nada. Né? Você digitava ali, tinham dois trabalhos dois científicos. 1, 3, 4... Não, e às vezes com populações que não tem nada a ver com a população brasileira. Teve um dia que a Clara mandou para a Lia, falou assim, Elias, chegou uma paciente aqui minha que tem um outro teste genético, ela estava analisando, e aí é uma dificuldade, porque tinha teste genético de 500 páginas, gente. Pensa num profissional receber um teste genético de 500 páginas para você ter que analisar, enfim. Hoje eu acho que os profissionais já até recusam, né? Falam assim, olha, não tem como, porque é uma responsabilidade, além de tudo é uma responsabilidade de um lugar que você nem sabe. E aí ela falou assim, olha, tem aqui um marcador que está falando essa condição. A Lia falou, não é possível para essa condição, não tem estudo científico para ser colocado. Eu vou mostrar aqui para o pessoal... Cadê a câmera? Pedrão, acho que dá para puxar aí a câmera. Deixa eu virar. Vou virar para mim aqui, deixa eu ver ali na tela. Opa, virei aqui, ó. É só digitar isso aqui, ó, no Google, que você vai entrar nesse site. Aqui é um repositório com todos os polimorfismos, né? E aí você pode procurar, quando alguém vier falar para você lá que tem alguma coisa fabulosa, só para atualizar. Ou confia na biogenética, que a biogenética é melhor, pronto. É mais fácil. Tá vendo? A CEO da biogenética... É mais fácil.
Viu? A Lia falou. A Lia que. A Lia é científica, né? É científica. Ela pode ir lá e conferir. E você já quebra logo. E tem alguns outros também, né? Que mostram com mais precisão ainda do que o Wikipedia, né? Enfim, então é muito bacana isso, porque dá uma autonomia também, né? Para você entrar ali aqui, e ver, você vê todos os trabalhos. Exatamente. Deixa eu puxar a câmera aqui de novo. Não dá para dar zoom aqui. Você tem todos os trabalhos científicos que citaram esse polimorfismo. O polimorfismo. Então, você já clica aqui direto e vai... Exatamente. Então, e aí você teve essa dificuldade, explicar que não adianta ter um monte não adianta, porque o que você vai pegar daí e vai botar na prática, né? E, principalmente, não só o que vai colocar na prática, mas, assim, isso foi testado numa população que dá para ser considerada pela população brasileira, né? Isso é outro fator também que você separa muito, né? Então, assim, o que eu vejo hoje que é importante na hora de escolher um laboratório para rodar o teu teste genético, porque, assim, gente, o DNA é a coisa mais preciosa que a gente tem. Não é porque eu tenho empresa de DNA, não. Se você for pensar, é a informação que o mundo carrega. O nosso DNA não mudou desde os nossos ancestrais, que é a mesma informação que a gente carrega. Então, é algo muito valioso para você entregar de qualquer jeito para alguém. E o que essa pessoa vai fazer com essa tua informação? Qual o cuidado que ela vai ter? Mas isso a biogenética faz os dados anônimos, né? Sim, 100%, absolutamente anônimo. Vamos mergulhar um pouco nisso, que é uma informação importante. Você citou a empresa americana, que inclusive faliu, né? Sim, eles pediram concordata, Pediram concordata. E eles têm o banco de dados, que agora eles estão negociando o banco de dados das pessoas. Então, ele, por exemplo, ia vender minha informação genética. Sim. Qual é a gravidade disso? O que acontece se alguém vender minha informação genética? Meu nome e o meu exame genético. Eles podem saber absolutamente tudo sobre você, né? Tudo. Porque a tua informação está ali, ele sequenciou, ele tem o teu DNA. Então, além dele saber, ele pode saber que você talvez tenha uma predisposição muito aumentada a desenvolver determinados tipos de câncer ou uma doença cardiovascular. E isso, na minha visão, tá? Isso é uma coisa... isso pode ser vendido tanto para indústria farmacêutica, pode ser vendido para plano de saúde, pode ser vendido essa informação, né, para seguro de vida. Tem gente que liga lá na biogenética e pergunta, tá, mas e se eu fizer isso? Eu tenho um seguro de vida, vocês vão conectar? Já recebi, não foi nenhuma nem duas vezes não, tá? Que são pessoas que, na população europeia, por exemplo... Eles são muito mais antenados. O europeu, a gente foi... não lembro se eu te contei isso, que nós fomos convidadas para ir para a Suíça, montar uma sede, convidadas pelo governo suíço. Pelo governo suíço, em 2019. Por quê? Porque a gente não vendia entretenimento, a gente vendia ciência. E a população europeia, que é muito atenta a todos esses fatores, eles não fazem esses testes de entretenimento. Eles não acham bonitinho pagar $100 para fazer o teste genético. E lá, tanto é que na Europa não pegou e tem alguns lugares que eles têm, até na França é proibido. Não sei se ainda está, mas era até pouquíssimo tempo atrás era proibida a venda de teste genético. Nossa, sério isso? Até mesmo para a parte de câncer, depressão, essa parte, né, o grupo lá das doenças, até para isso era proibido. Justamente por conta... do risco de vender os dados. Exatamente. Porque você se não vende sabe. os dados para o plano de saúde, isso está acontecendo aqui no Brasil, né? O Ministério Público, esse ano, foi para cima de uma rede de farmácias que você vai lá comprar o seu remédio e fala, entra aqui no clube de desconto, digita teu CPF. A hora que você digita teu CPF, ele vincula toda a medicação que você comprou com aquele CPF. Meu Deus. E esse grupo tem ligação tanto com a indústria farmacêutica e empresas de seguro de saúde. Olha só. Daqui a semana... Tá no jornal aqui. Eu até peguei a matéria para dizer direitinho a data. O Ministério Público apura a exigência a data é recente. 14 de fevereiro de 2025. Uma grande rede de farmácia que... olha só... A rede XXX, maior rede de farmácia do país, diz que seus clientes dão o CPF em 97% das compras. Claro.
O meu teste genético de entretenimento eu fiz numa rede de laboratório que é dona de um plano de saúde. Eu acho que tem que tomar cuidado, porque as pessoas acham que o DNA é um negócio, é um entretenimento, entendeu? Ele foi trazido para o mercado como sendo um entretenimento. Ou não, ou câncer. Eu não quero saber, a minha família inteira morreu de câncer e não sei o quê. E eu entendo, porque é difícil mesmo você receber né, não é um diagnóstico, mas você receber uma informação de que você tem uma predisposição aumentada a desenvolver algum tipo de câncer ou doença cardiovascular ou até doença autoimune, é muito difícil. Mas olha que presente, se você for pensar que você tem o que fazer, na grande maioria das vezes, tá, gente? A gente sabe que existe uma parcela de doenças que são monogênicas e você não tem o que fazer, né? Aquela sentença e deu. Como é o caso, por exemplo, do Alzheimer. A gente tem 2 tipos de Alzheimer. O Alzheimer de início tardio e o Alzheimer de início precoce. O Alzheimer de início precoce, pouco se tem, né? Não tem o que se fazer, tá? Então, assim, eu não sei se eu faria de ter essa teste desse. Mas né? isso é uma discussão ética também. Sim. O que testar? claro. Qual diagnóstico você dá para o paciente? Vale a pena fazer um diagnóstico desse? Acho que para uma empresa séria, não. Vale a pena, assim, por exemplo, tem um filme até bem bacana, Para Sempre Alice, que ele trata justamente disso, que a mãe tem, só que ela já tinha 3 filhos e uma das filhas... não vou dar o spoiler, posso dar o spoiler? Gente, não sei. Vamos deixar para o final do podcast, então. Tá bom, então. Mas é bem interessante. É um filme... Sim. Repete o nome? Para Sempre Alice. Para Sempre Alice. Anota porque vale a pena. Mas como uma das filhas queria engravidar, ela testou para saber se ela tinha ou não. Porque se ela tivesse, ela já podia fazer uma, né? Faz uma inseminação artificial, ou nem tem filho, ou enfim, aí é uma opção, mas é difícil. Só que a gente também tem o Alzheimer de início tardio, que é um Alzheimer, que é o que mais, né, borbulha aí, que é possível você retardar o início da doença, é possível você silenciar, né? A gente escuta muito isso, ligar e desligar os genes, né? Eu acho lindo. É a epigenética, né? Vamos ligar, vamos desligar os genes. Mas é o que eu falo, você precisa saber o que você carrega, porque se você não sabe o que você carrega, como é que você vai ligar ou desligar? De repente está desligado, né? Você não precisa nem... E muda também, né? O caso do Alzheimer, por exemplo... O meu gene, eu tenho um dos meus resultados do Alzheimer, né? Não um dos meus, né? Eu herdei uma parte que é o gene que eu tenho que ter uma atenção redobrada para não desenvolver o Alzheimer no futuro. Então, eu não deixo de tomar altas doses de ômega 3, eu tenho a minha atividade física regular e eu não me impressionei com essa informação. Eu simplesmente... Estou agindo para não ter... medicina de precisão. Exatamente. A gente precisa... Qual é o conflito ético que... Foi um trabalho que eu li no final do ano passado. O conflito ético que a gente vai ter daqui para frente, eu acho que o grande desafio, você já trouxe, né? É saber o que investigar. Adianta eu ter um resultado de, por exemplo, o exemplo que você trouxe de Alzheimer de início precoce? Não, acho que não adianta. Se eu não tenho como tratar, eu só vou gerar ansiedade no meu paciente, causar um transtorno. Ok, do que não vale a pena a gente saber antes, que diagnóstico eu trato também, né? A gente vai... O que vai vir aí, o que está esperando a gente nos próximos anos é um número enorme de diagnósticos. Aqui embaixo do estúdio tem uma farmácia. A própria farmácia já está virando um centro de atendimento. Você já tem a Amazon nos Estados Unidos investindo em saúde. E os aplicativos, né? Os aplicativos, as redes de... A Amazon tem a Amazon One, que é... Acho que é a Amazon One Saúde. Você tem a rede Walgreens e CVS investindo em saúde, em atendimentos de menor complexidade. O boom de diagnóstico vai ser gigantesco. Aí você tem que decidir, você precisa ter muita... O que eu trato? O que vale a pena tratar? O que é uma prioridade tratar? E agora, olhando para o teu negócio, o que você... O que a biogenética prepara para os próximos anos? É óbvio que você não pode falar 100% da tua estratégia de negócio, mas o que você já tem saindo do forno agora, o que você tem para o segmento de teste genético?
Eu acho que é cada vez mais investir nessa visão integral, né? Porque não adianta você ter um diagnóstico de que eu talvez, né, possa vir a desenvolver um Alzheimer no futuro se eu não fizer nada para melhorar. Então, a gente tem vários tipos de testes com várias soluções possíveis para você minimizar os riscos de desenvolver várias doenças, né? Então, tem gente que me pergunta, mas e aí, como é que eu começo? Cara, começa pelo Biodite, começa entendendo o teu lugar no mundo. Eu falo que o Biodite é o teu lugar no mundo, né? O que eu devo fazer para viver mais e melhor, né? Quais são as estratégias nutricionais, médicas, para eu ter essa visão, né? Então, você tem a biogenética hoje. O grupo tem o braço de educação, que é a Sonda. A Sonda Education. Que vai servir para orientar os profissionais de como utilizar todas essas informações. Eu quero puxar agora você, Elisa, para teu lado empreendedora. Eu quero falar de business agora. Então, o grupo Biogenética, né, que é o grupo... Você tem a biogenética... o BGK Group, tem a biogenética... que tem a biogenética que faz o teste. Sim. E aí vocês montaram uma empresa que ensina as pessoas a utilizarem o teste, a aplicarem um teste. Exatamente. O Sonda Education hoje é voltado para o profissional, tá? Mas isso é uma outra inovação que a gente está começando de ter um braço, porque hoje o que a gente percebe? Que as pessoas elas querem se apoderar da própria saúde dela. Às vezes, elas sabem mais até do que o médico, né? Elas já chegam lá, olha, meus exames deram isso, não sei o quê, eu sinto... Porque nada melhor do que você para saber o que você sente, né? Então, quando a biogenética nasceu, era justamente para empoderar os pacientes, né? Da própria biologia deles. Então, eles já têm ali, eles já sabem como que o DNA deles funciona, o que é melhor, o que não é melhor. Né? Você vê, eu teve uma paciente com um caso de alteração no MTHFR, que é o gene que está associado à parte de toda metilação do DNA, e que está relacionada à parte da homocisteína, né? E ela mesmo falou com a médica não deu muita atenção, ela fez... Né, pegando lá todas as informações que vieram no teste, lógico, junto com a médica, né, mas houve uma proatividade dela estimular que a profissional, né, desse atenção àquela informação. Isso está muito comum. Eu li os últimos relatórios sobre tendências de marketing agora em saúde, o aumento do autocuidado absurdo, e o paciente, ele como é que se diz? Ele gerenciar as próprias informações sobre a saúde dele. Sim. Tá aqui, ó. Eu estou usando aqui. Ó, eu tenho 2, hein? Eu tenho 2. Um em cada... Para que 2? Não, agora, pausa, porque agora, 2 monitores, por que 2? Para ver se tá tudo direito. Não, pior é que bate, né? Não, esse é o Aura que eu comprei fora, já tem uns 5 anos que eu comprei em 2021. Aura, esse é uma indústria finlandesa, essa é igual o meu, Aura também. E esse aqui é o Ultra Human, que é vendido aqui no Brasil. E aí eu achei legal, porque eu falei, cara, para eu poder indicar, eu preciso testar. Né? Então, já estou há 2 anos com esse aqui. 2 anos não, tem... acho que já vou fazer quase 2 anos. 1 ano e pouco. Legal. E ele é legal porque ele conversa com sensor do Libre. Do Libre. Da Abbott. Agora o Aura também faz, mas não é um Libre, né? É um sensor que só vende nos Estados Unidos. Mas eles lançaram agora, semana passada. Ah, que legal. Lançaram agora. E esse conversa. Então, é bem bacana, porque são informações que você monitora tudo. E eu... Primeira vez que eu vejo alguém com 2, tudo louca, bem. Né? Eu tô perdendo. Louca dos anéis. E o pior é quando eu botei o Libre, eu ficava de 5 minutos. Aí eu pegava assim, aí eu abria o aplicativo, aí eu olhava como é que tava, aí comi um mamão, aí deu pico glicêmico, bebi uma taça de vinho, hipoglicemia. Então, assim, é um negócio de louco, né? E esse trabalho é interessante porque tem um algoritmo, né, que foi feito pelo Eran Segal, que inclusive vocês conhecem, né? Sim. O Eran, que é microbioma. O microbioma, e tem o trabalho dele sobre a variabilidade glicêmica
São mais de 700 trabalhos publicados pelo laboratório dele, que ele consegue, através do microbioma, teste sanguíneo, teste genético, atividade física, ele consegue predizer a glicemia e fazer um cardápio. O que acontece, né? O que está acontecendo na cabeça dos profissionais? Tem muito profissional querendo refutar isso, querendo brigar contra essa tendência. O cara não briga contra isso. O paciente, ele quer saber os dados dele. Eu tenho meu exame genético, biogenética, eu tenho o meu anel que monitora a minha saúde. Sim. E tudo bem. E eu vou continuar procurando médico. E eu vou continuar indo no médico para me cuidar. E não vai mudar. Agora, eu vou ter muito mais, digamos assim... Será que eu estou procurando uma palavra empoderamento sobre a minha saúde? Não, empoderamento é uma palavra meio esquisita, né? Meio esquisita. Eu não gosto também, eu até falei, mas domínio sobre a minha saúde. Perfeito. Sobre gerenciar a minha saúde. Gerenciar a tua saúde, E a gente precisa disso. E não pode... Eu acho que o profissional ele tem que estar preparado. Sim. A gente não pode ignorar a realidade. Tem uma frase clichê que eu sempre uso. Você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então, você está indo também com a Sondo Education para um braço de público final? Sim. Ah, que legal. Com um braço de público final. E o nosso final, que a gente, né, já estamos, é de fazer isso tudo conversar, né? Porque o que acontece? É muita informação para um profissional, mesmo que com a nossa curadoria, só entregando o que realmente importa, de acordo com a especialidade daquele profissional, é muita informação. Né? Que aí você une com as informações né, dos anéis, das pulseiras, dos relógios, para unir isso tudo e passar para o paciente né, uma fórmula para ele seguir, é muito complexo. Né? Então, a gente também está trabalhando na estruturação de uma plataforma de saúde mesmo. Para poder trabalhar com Big tudo. Data. É a análise de Big Data agora, porque a quantidade de informação que você tem... Variabilidade de frequência cardíaca, temperatura, hora de sono, só nesse anelzinho aqui, a quantidade de informação que vem. Não, e olha que bacana, né? Eu, há 2 semanas atrás, vinha a gente tá sempre correndo, tá sempre com a agenda lotada e tal, mas eu comecei a me sentir não 100%. Aí você pega batata, olha, variabilidade, vou ficar doente. Sim. Pronto. E aí você já começa a se prevenir para não ficar doente, né? Então, isso que eu acho que, assim, ele te avisa, né? O Oura te avisa. Fala, cara, toma cuidado, exatamente. Você não tá legal. E nem é sono, às vezes é variabilidade de frequência. Tudo, temperatura corporal, porque entrou algum vírus. Cara... Agora, de repente, você tá com algum vírus e o troço tá desandando. Foi incrível. É maravilhoso isso. Fiz uma viagem em fevereiro longa e muito jet lag e tal. Quando eu cheguei lá, ele me avisou. Falou, cara, você vai cair. Descansa. Não, esses dias, eu não dormi tão bem quanto eu tinha dormido, né? Quanto eu, normalmente, a minha nota do sono é assim, gente, 98, 97. Do sono? No Oura? Gente, tô com inveja branca tua. É um trabalho que eu venho fazendo há 3 anos, tá? 98? Que eu percebi que eu estava entrando em outro burnout. Vou até pegar meu telefone 97. aqui, dá licença. Acho que eu nunca cheguei em 98, não. E às vezes eu consigo batimento cardíaco menor do que 50, tá? Assim, dormindo? 47, 49. Tá meditando? Cadê? Sim, eu medito todos os dias. Não, meu sono ontem foi... Gente, eu tô com vergonha, nem vou te mostrar. 91, né? Não. Mas 87. Eu conheço, olha que coisa, olha que maravilha. Eu conheço a minha genética, tá? E eu tenho uma médica que faz eu aplicar todo esse conhecimento. E aí o resultado é dormir 98, 97, 96. Jesus, eu tô com muita inveja sua. E sabe o que é mais legal? Esses dias, não faz muito tempo, né? Eu não dormi tão... Assim, eu tive uma interrupção do sono e tal. Eu acordei. O meu redness é o quanto você está preparado para o dia, né? Eu costumo dizer assim. O meu redness estava bom. Mas ele botou assim, olha, por mais que o seu redness, né, que você esteja preparada para o seu dia, você deve tirar um nap de 5 minutos ao longo do dia para você não perder o ritmo de continuar tão bem quanto você
Isso é informação que o relógio deu, que era para ela fazer uma cochilada no meio do dia. No meio do dia. Então, tira um quick nap, para, né, um cochilinho rápido para você ver. Mas isso é essa construção que é bacana, né? Isso não é de graça, né? Sim. Isso aí são anos, né? Até o tipo de atividade física, a Clara me orientou. Eu lembro que teve uma época que eu estava super acelerada. Ela falou, cara, não vai dar em nada. Aí eu não consegui emagrecer, estagnei, acordava 3 horas da manhã, cortisol todo maluco. E ela falou, para de correr. Eu corria 4 vezes por semana, 10 quilômetros por dia, né? Em cada... E ela falou, isso aí só está te acelerando, né? Não tá bacana, muda a atividade, insere a meditação. E aí você vai, né? Óbvio que é o que eu falo, gente. A vida são altos e baixos, tem momentos que a gente consegue, tem momentos que não consegue, e tá tudo bem, né? Até essa cobrança... Né, da gente entender que... Mas eu acho, o que é importante, Liz, a gente não pode... A gente tem que deixar claro para onde a gente tem que ir. A direção. Qual é a direção? Dormir bem. Dormir bem. É o meu foco. Eu preciso tratar isso aqui. Eu preciso do sono. Beleza, você tem um objetivo. O que acontecia, o que acontece com algumas pessoas, que ele não tem para onde ir. O cara está totalmente perdido na saúde dele. Ele comeu um tomate, um alface na hora do almoço... E aí foi comer uma salada meia-noite, acha que é bom? Não, cara. Melhor tu não comer nada e dorme. Que eu dormir é mais importante que comer a salada. Exatamente. Aí quer se hidratar, aí bebe água até 10 horas da noite, acorda 3 vezes de madrugada para ir no xixi. Não, calma. Isso é clássico, esse é clássico. Então, é legal complicado. Essa tua visão. E como o negócio, a gente tem que falar um pouco de negócio aqui, né? Sim. Sondo o teu braço de educação é importante para trazer isso. Vamos lavar roupa suja em público? Não, mas calma aí, também tem a poligênica. A poligênica, tem outra. Eu já ia perguntar, fica que essa é boa. 3 irmãs trabalhando juntas. Vamos ver. Me fala da poligênica. Então, a poligênica, nós lançamos no ano passado, tá? No início do ano passado, e é uma empresa fantástica, porque a gente analisa o risco poligênico para desenvolver várias doenças. Enfim, é muito, muito, muito legal. E a gente analisa mais de 700 mil genes. Temos um algoritmo que foi desenvolvido por uma empresa americana. E esse resultado, assim, pode ter certeza que você tem uma... enfim, são doenças. A gente tem um painel que é voltado para o público feminino, outro para o público masculino. E a gente faz essa leitura e aí mostra se você tem uma predisposição super aumentada, mediana ou baixa para desenvolver determinadas doenças. E o que é legal é que não são doenças, né, que você, na grande maioria dos casos, você tem como intervir, né? E eu falo que é como se fosse uma anamnese daquela pessoa, né? Você, obviamente, vai sempre perguntar como é que funciona, como é que é a família, né? Parte pai, parte de mãe, teve câncer, não teve câncer, mas aí você, com o resultado da poligênica, você consegue ser muito mais assertivo no que olhar naquele paciente. Então, ela pode, às vezes, vir com um histórico de câncer, mas o que pega mais para ele é a doença cardiovascular. E isso você vê no exame da poligênica. Esse aqui é o kit... Isso. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é o kitzinho, que é um swab, bem fácil. A gente tem aqui... A gente até tentou fazer um kit sem papel nenhum, mas não deu certo, porque eu acho que o brasileiro ainda... Você é obrigado a mandar, não é? Só o termo de consentimento. Obrigado a mandar. Não, e o pessoal gosta de um papel. Do papel. Assim, as pessoas ainda são bem... Aí aqui é o termo de consentimento, mais uma vez lembrando que a biogenética trabalha com anonimato, né? Então eu viro esse código de barra aqui. Vira esse código de barras, que é o mesmo que tem aqui, dentro desse aqui. Gente, eu viro um código de barra. A gente empacota tudo. Não adianta eu fazer teste novo que eu já fiz, né? Você já tem meu DNA já lá. Tem o seu DNA. DNA. Já sou um código de barra. E aqui tem todas as instruções de coleta. Então é tudo bem fácil, bem simples. Não tem mistério. É uma autocoleta, então não é exame de sangue, não fura, não tem sangue, não tem nada, é estável, tá? Aí a gente coloca dentro desse saquinho aqui e é enviado para o nosso laboratório, lá em Florianópolis. Então, é bem simples. Legal. Tem uma caixinha bonitinha, né? Vem numa caixinha. Quer me dar?
Eu tentei... a caixinha veio, gente. Tava aqui dentro, mas eu desmontei a caixinha, entendeu? Aí não tô conseguindo montar a caixinha aqui, gravando o podcast. Mas é uma caixinha linda, que eu fui... Quase que eu rasguei a caixinha. Mas tá ótimo. Isso é cena de bastidores. Bastidores. Bem, poligênica, Sound Education, biogenética. Eu preciso de um pouco de lavação de roupa suja para dar ibope, que o pessoal gosta. 3 irmãs. Me conta. Mulher, né? Ainda, mulheres, né? Nem 15 homem. anos juntas. E é uma harmonia danada, né? A gente vai nos estandes, vai na sede da biogenética. É uma paz, assim. E eu falo que ainda bem que a gente tem a gente. E a gente sempre brinca. Se tudo mais falhar, pelo menos a gente se divertiu, né? Sim. Esse é o falha, mote. Gente, né? E a biogenética é dominada por mulheres, né? É dominada por mulheres. A gente hoje tem um time que tem... O quê? Acho 90, que eu fui lá... 90... Não, hoje até tem mais um pouco, porque entraram... O time cresceu bem. Tá. Mas a gente tem um comercial técnico muito forte, então a grande maioria é nutricionista. Que legal. E a gente tem até a parte da bioinformática. A gente tem um homem, mas temos mulheres na bioinformática também, que fizeram biomedicina e foram para essa área da bioinformática, né? Como que é lidar com isso? Como que é gerir isso aí? Então, a gente, eu, né, vou falar por mim, né? Eu lido há muitos anos já com essa parte de gestão. Posso servir água aqui? Por favor. De gestão familiar. Então, eu trabalhei muitos anos, né, com meu pai. Sigo trabalhando até hoje, né? Porque né, os negócios não pararam. E eu acho assim, o principal foi que cada uma tem uma função muito clara, né, dentro da estrutura, né? A Lia está lá, ela vê a parte da genética, ela desenvolve os testes, a Clara pega os pacientes, faz toda a aplicação, né, desenvolve as fórmulas. Então, e eu que estou ali, que é o motor das duas. Lógico que volta e meia sai um arranca-rabo, porque você fez isso, você fez aquilo, mas é muito rápido. Do mesmo jeito que vem, vai embora muito rápido. Né? Então, o que você traz é definição de papéis. Definição de papel. Limite. Exatamente. Não, olha, isso aqui é com ela, isso aqui é com a outra. E a gente tenta ter uma comunicação o mais claro possível. Porque a gente não só lida muito dentro da empresa, como somos parceiras de vida, né? Tá. Isso não é uma coisa muito comum, né? Não é. Mas eu acho que foi muito... A gente vê no mercado, a gente viu casos muito pesados aí de famílias, por exemplo, empresa de joalheria brasileira, né? Vivara teve um quebra-pau lá de pai e filho e tudo. Não é uma coisa que está no dia a dia, não é comum. Né? Vocês ter, tipo, irmãos há 15 anos, todo mundo operando, que às vezes acontece, saem da operação, vão para o board, ou saem do board, vão para outro lugar e se dividem, fatiam a empresa e vai cada um para um lado, né? Enfim. Não, isso é bem bacana. Definição de papéis. Definição de papel, e eu acho assim, não tem como eu não falar aqui que eu acho que a educação que os nossos pais passaram pra gente é o berço, né? É ali, cara. Valores. São valores. A família, no final, é o que importa, né? Assim, os negócios são importantes, né? As coisas têm que acontecer, mas como é que eu vou brigar com uma irmã minha, entendeu? Porque vai ter R$1 a mais, R$1 a menos, ou fez um papel a mais, ou me deixou de fora do... Assim, quando existe amor, existe respeito, existe todo o resto vem. Então, o que a gente estimula muito é isso. Por isso que eu falo que a gente é parceira de vida, né? A gente está tanto dentro da empresa quanto viajando junto, saindo, né? Você já teve a oportunidade, a gente tem filhos que velejam, né? E... Tem que dar uma oportunidade para falar dos filhos campeões. Pois é, né? Não, tem que falar dos filhos campeões. Para tirar os bastidores os bastidores não, para tirar a coisa da briga familiar, né? Briga familiar. Vamos lá, vamos falar dos filhos campeões. Eu acho isso legal, porque... É muito legal, né? A gente... O que as pessoas de fora olham para uma empresária... Pensam que você tem uma cartilha assim, acorda, toma um banho gelado, aí toma cúrcuma, aí vai pra academia e tal. Não, você viaja o mundo, você e seu marido seguindo
os filhos Sim. que são velejadores, campeões. Exatamente. Vamos lá, traz um pouco disso. Não, que é legal também. eu falo que é todo DNA modificado, né? Então, ali analisa o DNA, a Clara faz as fórmulas lá para botar, e são todos campeões, né? E a gente dá muita importância para a família, né? Eu acho que a hierarquia é muito, muito alta, né? Então, é o que eu falo, assim, hoje, óbvio, meu trabalho é mega importante, tá número 1, mas são aqueles pratinhos, né, que a gente vai equilibrando. Eu viajo quase que toda semana, né? Deixo eles em casa, mas sempre tento me fazer presente de alguma forma, né? É uma loucura, mas a gente está ali e está conseguindo conciliar tudo. Julho é mês de campeonato deles na Europa, e aí um mês na Europa acompanhando o filho e não acha que assim, tô lá, de boas na Europa. Não. Aí fazendo a comida deles de manhã cedo, preparando o lanche, todos os suplementos que a gente leva aqui do Brasil mesmo para lá, dando assistência, né? E os nossos pais, por exemplo, agora eles têm um campeonato mundial e depois tem um campeonato o europeu, né? Então, os meus pais vão com os 4 netos. São 5 netos, mas uma pequenininha ainda não veleja. Vão com os 4 netos para a Turquia, se virar com eles lá, fazendo comida de manhã cedo, aí a comida para levar de lanche, porque eles têm tudo... Dieta balanceada. Não, tudo de acordo com o DNA, né? Sim. E é isso, né? Essa vida louca que a gente vai construindo, vai fazendo, e é maravilhoso, né? Porque você trabalha, e eu falo que eu trabalho de segunda a segunda, literalmente, segunda a segunda, 7 dias na semana, 24 horas por dia, porque a gente, mesmo quando está em família, está falando de negócio, porque todo mundo quer que tudo prospere, né? Sim. Uma característica sua, de todas vocês que eu observo muito, é muita simplicidade, muita humildade, né? Eu vejo vocês nos estandes, montando stand, carregando caixa. Isso é uma característica empreendedora que parece que está desaparecendo com o empreendedorismo de palco. Sim. O empreendedor de palco, ele é um cara que construiu uma boa narrativa, ele não construiu um negócio. O empreendedor de palco tem uma narrativa maravilhosa e aí vive de vender uma narrativa. Né? E vender narrativa dá dinheiro. Tanto que você tem uma indústria que vende narrativa chamada Hollywood, né? Uma indústria bilionária, e vender narrativa dá muito dinheiro, mas é importante que você saiba o que você está comprando. Sim. Muito do meu objetivo aqui é separar a narrativa do empresário, né? Mostrar que o empreendedorismo... Acredito que todo mundo que chegou até aqui, essa parte do podcast, tinha em mente que fazer negócio com família não dá certo, que trabalhar com familiar não dá certo, e vocês estão aí há 15 anos trabalhando com familiares, enfim. Eu quero que você ajude a gente a entender, Elisa, a gente está caminhando assim para terminar... Os teus tropeços aí dentro de todos esses anos, uma empresa de 15 anos, o que te manteve jogando? O que não te fez desistir nesses 15 anos aí, né? Um tropeço meio que da tua visão, onde você errou, o que você não cometeria novamente, erro? Assim, acho que foram alguns, né? Não tem como... Nunca é linear e nunca é 100% exponencial, né? Acho que até para alguns pode ser, mas para a gente não foi. Até pelo momento do negócio, no palco, né? É exponencial, é tudo legal. Na vida real não é. Na vida real não é. É muita caixa que se carrega, né? Isso serve, isso é cultura da empresa. Aqui todo mundo carrega, aqui todo mundo ajuda. Mas foram vários tropeços. Nossa... Vende para o consumidor, não vende para o consumidor, vai para o profissional, não vai para o profissional, como é que bota essa ciranda toda? Poxa, mas o mercado está pedindo isso, está mandando isso, tá? Mas a gente não faz dessa forma. Não vai ceder. Não vai ceder. E aí, como é que, né? Acho que você nos acompanhou aí, viu momentos de alto, viu momentos que a gente ficou apagadinha, esquecidinha lá no canto, né? E isso tudo por conta da estratégia que a gente assumiu, né? A gente falou, não, aqui a gente não vai entregar uma informação que não tem aplicação clínica, por exemplo, né? Que isso foi uma coisa que a gente foi muito cobrada no mercado, muito cobrada.
E vários grandes parceiros, e eu tenho carinho por eles, independentemente disso, falaram, cara, eu vou precisar ir para um outro, porque o de vocês não me atende mais. Eu falei, tá bom, tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Que é o teste de entretenimento. Não só entretenimento, entraram outros no mercado que eram testes que aparentemente eram bons, que entregavam, mas de empresas que não se sustentaram, que nem a gente sustentou, né? Então, assim, não vou falar, todo mundo é ruim. Não, teve muita gente boa. Muita gente boa que entrou. E a gente entendeu esse movimento. E tá tudo bem. Se você pedia comigo, agora não tô te atendendo mais, cara. E eu só não quero que você pare de pedir, porque, né, o teu paciente merece ter essa informação. Legal. Mas acho que isso tudo foram coisas... E a gente manteve ali uma postura... Eu nunca tive... O capital que a gente investiu foi todo capital próprio, né? A gente nunca teve investidor ali dentro. Então, a gente fazia sempre... Aqui, né? É o que eu falo, né? Eu cheguei aqui, te mostrei o material. Ele falou, cara, que material é esse? O nosso é sempre um atendimento premium. Um material premium. É a melhor tecnologia. É o melhor SWAB. Que é o, né, Cuidado, muito termo técnico, gente. Suave é o cotonetinho. É o cotonetinho, né? Suave é o cotonetinho que está lacrado aqui dentro. A gente nunca perdeu a qualidade e nunca deixou de entregar um resultado, né? Então, até a parte do microbioma, a gente falou muito pouco aqui, mas a biogenética tem microbioma também. Gente, quinto negócio aqui, a culpa é sua. Eu perguntei qual eram todos os negócios. Né? Microbioma. Microbioma, ele está inserido dentro da biogenética, né? Então, a gente vem de teste de DNA e de microbioma. E o que é mais legal, a Lia, a gente fez um workshop na sexta-feira, a Lia falou... muito bacana. Eu, às vezes, vou analisar um microbioma e eu, na hora, sei qual é a genética dele. Então, é aquilo que eu te falei, está tudo interligado. E é isso que é o nosso voo agora, para entregar isso para o consumidor final, né? Tá. Sem bypassar ninguém. O médico sempre vai ter o posicionamento dele, o nutricionista sempre vai ter o posicionamento dele, o posicionamento e a importância, né, que ele tem. Mas é o que a gente volta a falar, né? Chegou o momento da pessoa, do paciente ter domínio da vida dele, né? Então, ele vai contra-argumentar com o profissional, ele vai alertar para algumas coisas que nada melhor do que você para se conhecer, né? Sim. Então, dados sobre sua saúde. Exatamente. Tem que abrir a cabeça. Eu acho que profissionais... Os profissionais mais atualizados já estão preparados para isso. Ele não tem como recusar, por exemplo, um laudo que vem a própria Oura, o próprio... Sim. Aquela pulseira, como é? O WHOOP. Que é ótima também, faz um laudo maravilhoso, enfim. Exatamente. A Apple já compartilha os dados de saúde. Tudo. Eu tenho dado de saúde aqui dos meus amigos. Eu uso para dar aula, né, que eu mostro para as pessoas. O pessoal fala, cara, eu não acredito. Eu tenho dados de saúde aqui de 2 nutricionistas amigos meus. Olha que legal. Que compartilham comigo. Né? Eu pego dados deles aqui e mostro em tempo real. Ó, quanto que ele andou ontem, que horas ele dormiu. Tudo sobre isso. E agora está faltando a gente pegar isso e interagir com a genética. Com os dados genéticos. Voou o tempo. Voou, uma hora, né? Bom, né? Mas se deixar, a gente fala aqui mais 3 horas. Vamos falar... Né? A gente pode falar das novidades no próximo episódio, mas agora eu quero uma mensagem final, Elisa. E aqui tem uma regra para não deixar mal. A gente não pode... Pessoal, presta atenção. A regra do podcast, tá? Não pode mandar mensagem nem para a família... Nem para amigo, porque senão tem briga em casa, né? Você fala, mamãe, você mandou mensagem, você não mandou para mim, aí mandou para ali, não mandou para... Pode pro filho, não, né? Não pode. Não pode para família, não pode para ninguém. Nem para amigo próximo, nem para família. Porque senão dá problema. Não... Imagina, esqueceu a tia. A tia Filó. A tia Filó, que assistiu o podcast, ela fez o crochê do teu primeiro sapatinho quando você nasceu. A tia Filó vai ficar brava. Então, um recado final aí, e você pode trazer o recado... Se quiser, que você achar importante. Pode ser 2? Pode ser quantos recados você quiser. Não gasta o filme, não. Tem filme à vontade. O meu primeiro recado vai pro meu time, tá? Porque eu não estaria aqui se não fossem eles, né? Boa. Isso aí para mim, eu dou um valor danado. E nunca é demais falar, né? Então, o meu time, E que meu time está cada vez maior e cada vez melhor. Muito bom. Incluiu as 2 irmãs aí no time. Eu falei que não podia, mas tudo bem. Não. Foram as 2 irmãs. Vamos ver os outros 2. E
para quem está ouvindo, né, que talvez não seja profissional da saúde, seja um amante, né, da nutrição e da vida mais saudável e dessa coisa toda, se conheça, entenda que o teu corpo é maravilhoso e ele tem todas as respostas que você precisa. Você só precisa se conectar com ele, meditar, se acalmar um pouco, né? Essa vida louca que a gente vive, nessa correria. Acelerada demais. É a meditação, né? Todos os dias fazer uma meditação, estudar alguma coisa. Eu estudo logosofia, por exemplo, que é uma ciência que estuda a vida. Então, isso mantém a gente conectado com a gente mesmo, né? Entender qual é o nosso papel nesse mundão louco, né, que a gente vem vivendo. Então, acho que isso é muito importante, se autoconhecer, tanto da parte biológica quanto da parte espiritual, porque as duas se conectam, né? Boa. E o outro é para todos os profissionais que fizeram parte da nossa trajetória até aqui, né? Eles estando ou não estando junto com a gente, foram e são muito importantes para a biogenética estar onde está. Demais. Obrigada. Gente... Terminamos esse episódio com quantas empresas? 5. Biogenética, Sound Education, Poligênica, Sound Education para o público final, uma empresa de microbioma. Tem o nome da empresa de microbioma? Não, ela está dentro do da biogenética. Biogenética. Pessoal, é o tema quente. Há 15 anos que a gente fala isso, né? Que é um tema muito contemporâneo. A gente precisa, quem trabalha com saúde, precisa saber o que está acontecendo, porque a velocidade com que essas transformações vão acontecer são enormes. E óbvio, como tudo, a gente precisa separar o bom do ruim. Agora, por favor, não vire as costas para uma ciência tão robusta quanto essa, porque você desconhece, aí no desconhecimento, mas não serve para nada. Não é isso, tá? Você está indo totalmente na contramão, e quando a gente olha trabalho científico, quando a gente olha tratamento, está indo para personalização, está indo para o N1, é até um conhecimento. Um dos motivos de ter colocado o N1 aqui, né, tem um motivo empresarial, que é para você ser o número 1 do mercado, foi o WebDiet. Eu consegui levar o WebDiet a ser a empresa número 1 do segmento de software de saúde, e o N1 para saúde. Por que isso tem a ver com saúde? São estudos com N de uma pessoa, né? Com tamanho amostral 1, que é o estudo da personalização. E é para isso que a gente está seguindo. Pessoal, muitíssimo obrigado para você que ficou com a gente até agora. Tudo que você quiser saber sobre a biogenética está na descrição desse vídeo. Contatos, o site e as informações. Elisa, mais uma vez, obrigado demais. Obrigada, foi muito bom. Manda um brigadão para Lia e para Clara. Eu posso mandar um brigadão para vocês, ela que não podia, pelo contrato aqui do podcast. Obrigada. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até. Pessoal, vamos lá. Olha só, essa foi a caixinha que eu destruí. Tá linda agora. É aqui que vem o seu teste. Deixa eu abrir aqui, ó. Vem tudo bonitinho aqui dentro. Você recebe em casa, né? Recebe em casa, Pronto. Tá aqui, bonito. Deixa eu mostrar lá pra câmera, tá? Tem aqui, então, enfim, é bonitinho assim que você recebe. Foi essa caixa que eu destruí, agora a gente tem uma caixinha nova para botar aqui. Desculpa, tá? Ter destruído a caixinha. Desculpa. Abriu com vontade. Vamos lá. Então, valeu. Pronto, que legal. Aí agora a gente finalizou, depois a gente voltou, e depois a gente voltou agora de novo. Eu olhei para a câmera errada, mas é isso. Demais. Biogenética. Vamos deixar ela bonitinha aqui. É assim, em pezinho? Pezinho. Valeu, pessoal. Até. Obrigado mais uma vez. Até. Obrigada.